Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Quero saudar a todos na graça e na paz de Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Quero convidar você, nesse momento, ter um coração aberto, agradecido ao Senhor Jesus, aquele que tem conduzido, guiado a nossa vida e tem nos sustentado durante esse tempo de pandemia. Vamos então cultuar e adorar o Senhor Jesus com todo o nosso vigor, com toda a nossa força e alegria, para a honra e para a glória do nome dele. E com a primeira leitura, nós leremos então o Salmo de número 147. Por favor, irmãos e irmãs, abram suas Bíblias. O Salmo de número 147. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Lerei o Salmo todo. Salmo de número 147, diz assim o texto bíblico: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado, lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todos pelo nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai-lhes louvores ao som de harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz os músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Vamos entoar nesse momento o hino de número 320 do Novo Cântico com alegria e com agradecimento no nosso coração. Cantemos ao Senhor nosso Deus o hino de número 320 do Novo Cântico. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Oh, talvez alguma vida possas confortar com palavras doces de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu
quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Oremos, irmãos e irmãs. Grandioso Deus e amado Pai, eu quero louvar ao Senhor por essa noite, por esse dia que o Senhor nos concedeu, mais uma vez em Tua santa presença, a oportunidade de cultuar, mesmo nos nossos lares, mas com alegria, com a certeza que o Senhor tem sustentado, com a certeza que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. Que dos nossos lábios hoje, ó Deus, emanem palavras de gratidão, de louvor, de adoração, porque de fato o Senhor é um Deus que nos abençoa, o Senhor é um Deus que cuida de nós. E nós te louvamos, te agradecemos por tudo isso. Tu que és santo, santo, santo. Louvado seja o teu santo e o teu bendito nome. Essa é a nossa oração. Fazemos isso em nome do Santo, do Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E amém. Vamos fazer ainda mais uma leitura no livro dos Salmos, agora no número 51. Salmo número 51. Esse é o momento de confessar a Deus os nossos pecados. Confessar, mais uma vez, lembrando os irmãos e as irmãs, é reconhecer que nós de fato somos pecadores e de que nós carecemos do perdão de Deus, porque por nós mesmos é impossível perdoar os nossos próprios pecados. Carecemos de Cristo Jesus. Então nós vamos confessar a Deus os nossos pecados e as nossas falhas. Salmo número 51, versos 10 a 12. Diz assim o texto bíblico: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Curva a sua fronte nesse momento. Nós vamos orar a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Ah, Deus, mais uma vez, aqui estamos nós, mais um domingo, usufruindo aqui do teu cuidado, da esperança que nós temos em Jesus Cristo, porque se não fosse a esperança em Jesus, nós nem estaríamos aqui. Nem força para orar teríamos. Mas por causa do Senhor, porque o Senhor bradou na cruz do Calvário, porque o Senhor verteu o precioso sangue, hoje nós temos os nossos pecados plenamente perdoados, a nossa dívida quitada, o escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz do Calvário e rasgado. Hoje nós podemos, como igreja, estar em Tua presença plenamente justificados e perdoados de todas as nossas iniquidades. Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. O Senhor nos livra de todo o mal. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, ó Jesus Cristo. E fazemos essa oração em Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nesse momento nós vamos entoar alguns cânticos de louvor ao Senhor nosso Deus. Faça isso com alegria e com gratidão no seu coração. Cantemos ao Senhor alguns cânticos de louvor. Todo o meu coração, ó Senhor, eu louvarei e te adorarei. As maravilhas que fazes, ó Deus, a outros direi, eu contarei. De todo o meu coração, ó Senhor, eu louvarei e te adorarei.
as maravilhas que fazes, ó Deus, a outros direi, eu contarei, em ti eu me alegro, Senhor, e alegre a ti cantarei. Tu és o motivo maior de só viver pra teu louvor. Tu, ó Senhor, és abrigo pra mim, refúgio terei, seguro estarei, junto ao teu trono de graça, Senhor. Eu viverei, descanso acharei de todo o meu coração, na presença de amados irmãos. Recebe a minha canção de amor, oferta suave de um adorador, de todo o meu coração, na presença de amados irmãos. Recebe a minha canção de amor, oferta suave de um adorador, oferta suave de um adorador, oferta suave de um adorador. As obras de tuas mãos, só tu és Deus. Por toda a terra tua voz ecoa e as tuas palavras alcançam as nações. Só tu és Deus. História, o grande autor da criação. Todos os seres dependem das tuas mãos. Criado para tua glória, rendemos louvor e adoração. A ti pertencem a honra e a salvação. Só tu és Deus, só tu és Deus. O teu poder, os teus grandes feitos estão manifestos na tua criação. Só tu és Deus. Querer tu nos revelaste em tua palavra a nossa redenção. Só tu és Deus, és o Senhor da história, o grande autor da criação. Todos os seres dependem das tuas mãos, criados para tua glória, rendemos louvor e adoração. A ti pertencem a honra e a salvação. Só tu és Deus, só tu és Deus. Só tu és Deus.
és Deus, só tu és Deus, o nosso Deus. Eu vou, se eu sofrer participar, em sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Amém, meus irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade agora à nossa reflexão. Semana passada eu dei início à exposição da carta do apóstolo Paulo a Tito.
Fiz a exposição dos versos de 1 a 4 aí no capítulo 1, e agora eu quero dar continuidade dos versos 5 até o verso 9, tá? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tito, no capítulo 1, versos de 5 a 9. Eu farei essa leitura, eu peço que os irmãos e as irmãs, por favor, me acompanhem, dando continuidade a essa carta que ela fala de organização, de estruturação da Igreja de Jesus. Por isso, para nós, ela é muito importante como edificar ou como estruturar, organizar uma igreja para a glória de Deus. Esse é o tema geral dessa carta de Tito, de Paulo a Tito. Diz aí o texto bíblico de 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, estamos diante da Tua palavra. Cada vez que a gente abre as Escrituras Sagradas, somos impactados por ela, por essas verdades que emanam desse livro sagrado e penetram a nossa mente e também o nosso coração. Ajuda-nos a entender essas passagens. Conduza-nos, Espírito Santo. Ilumina a nossa mente para compreendermos a palavra que foi revelada e inspirada. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje eu quero tratar de um tema que é extremamente importante para nós, para a igreja como um todo. Tá? É uma pergunta: quais devem ser as características dos líderes da igreja de Jesus Cristo? Tá? Paulo vai tratar dessa questão aí, das características da liderança. A liderança de uma igreja precisa ser muito bem definida e caracterizada. Então isso deve ser aqui feito através do padrão ou do modelo que é estabelecido na Escritura Sagrada. É a Bíblia que define para nós o modelo de líder, o modelo de presbítero, o modelo de diácono, o modelo de pastor que a igreja precisa ou que deve ser ordenado. Tá? Nunca um líder será definido ou escolhido por conta da sua influência na política, por conta do seu poder aquisitivo. Nunca. O que define um líder cristão é o que a Bíblia diz que tem que ser. Tá? O que define a liderança de uma igreja é o registro da Bíblia, é o padrão estabelecido pelas Escrituras Sagradas. O que mantém uma igreja firme no caminho, no rumo certo, será aí a liderança escolhida e divinamente autorizada para guiar o povo de Deus por essa estrada da vida que é longa, difícil, cheia de problemas. Então nós precisamos de uma liderança bem capacitada para assumir esses cargos, o oficialato da igreja, né, os cargos de oficiais da igreja. Importante entendermos esse assunto. Paulo está escrevendo essa carta com o objetivo de reformar a igreja de Creta, uma igreja que está tendo alguns problemas aí, né, em termos de estrutura. E Paulo diz aí no verso 5 a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então, eles estavam aí sendo perseguidos, estavam sofrendo na mão de falsos mestres, com falsas heresias, que estavam destruindo, devastando igrejas inteiras, principalmente a igreja de Creta.
E Paulo diz aqui a Tito que ele precisaria colocar em prática os ensinos que ele estava prescrevendo aí nessa epístola, preservando a sã doutrina, combatendo os falsos mestres e organizando a igreja de acordo com o modelo que ele estava descrevendo aqui. A responsabilidade de Tito são aqui definidas como o aperfeiçoamento das igrejas e a indicação, a designação de uma liderança capacitada, uma liderança qualificada para suportar esses impasses, esses problemas que eles estavam tendo aqui nesse primeiro século da era da igreja cristã. Os homens a serem indicados como presbíteros em Creta precisam aí ter algumas qualidades visíveis aos olhos e também invisíveis. Ou seja, umas características mais subjetivas. Então a igreja nesse tempo necessitava de bons líderes aí, com a conduta exemplar, com uma boa doutrina, para que ela pudesse subsistir e não sucumbir. Nessa carta Paulo vai dar algumas instruções necessárias para que isso aconteça. A liderança da igreja de Cristo é algo muito sério e muito importante, irmãos e irmãs. Por isso ela não deve ser exercida de qualquer maneira, de qualquer forma, e nem ser aí ordenado ou eleito qualquer pessoa. Precisa ser de acordo com os padrões bíblicos. Existe um modelo. E hoje eu quero tratar do tema quais devem ser as características dos líderes da igreja. E o primeiro ponto que eu quero destacar é maturidade espiritual, versos de 6 a 7. Primeira coisa que Paulo começa destacando é que o líder, aqui no caso, ele está se referindo ao presbítero, mas eu quero estender isso a todo o cargo de liderança da igreja. O tipo de líder que precisa ser ordenado pela igreja de Cristo. Aqui no caso a igreja em Creta, a igreja de Cristo em Creta. E na nossa igreja são líderes que sejam irrepreensíveis. A primeira qualidade requerida do líder da igreja é que ele seja uma pessoa irrepreensível. O que isso significa? Significa que ele não deve dar motivos para críticas por conta do seu mau testemunho. Então ele não é achado na sua vida ou na sua conduta, não deve ser achado ali erros que deem ali motivo para as pessoas falarem dele. Tá? Mas em que sentido ele não deve ter a sua atenção chamada? Paulo segue agora com uma lista enorme de qualificações e características que o presbítero, o pastor, o diácono, qualquer líder da igreja precisa ter, caso ele queira aí ser um bom líder. Primeira coisa ele diz aí, precisa ser marido de uma só mulher. Precisa ser exemplo na sua fidelidade matrimonial, conjugal. O mínimo que se pede de um homem que exerça um cargo de liderança na igreja de Jesus Cristo é que ele seja marido de uma só mulher. Ou seja, a infidelidade conjugal está fora de cogitação aqui na vida desse homem. Se ele pratica esse tipo de coisa, ele não serve para ser um líder na igreja. E quantos casos, irmãos e irmãs, que nós temos acompanhado aí hoje em dia de pastores que têm vivido uma vida libertina e adúltera. Quantos casos? Péssimos exemplos. Por isso Paulo está dizendo para Tito aqui, é indispensável que o relacionamento matrimonial do líder seja um relacionamento honroso, um relacionamento digno e respeitoso com a sua mulher. É indispensável. Se não for assim, Paulo está dizendo que ele não está apto para assumir esse cargo. Depois ele diz aí, e aí Paulo vai começar agora a dar uma estreitada, ele vai afunilando o negócio. Ele diz assim, precisa ter filho obediente, filho crente. Por isso que ele diz aí, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Veja, ele começa a aprofundar o assunto, a estreitar mais ainda esses cargos, a delimitar mais ainda. Esse aqui é um teste útil para saber se o homem está de acordo aí ou habilitado para exercer o cargo de pastor ou de presbítero em uma igreja ou de diácono. Diz aqui que os filhos têm que ser crentes. Ou seja, nas suas condutas diárias, eles não podem ser acusados aí de dissolutos e insubordinados. Insubordinado é aquele filho que não respeita a autoridade do pai. Não sei se você já viu isso. Se você conhece alguém assim.
O pai fala, o filho vira as costas, não obedece, briga, xinga o pai, vira... Paulo vai dizer assim, ó, se o filho desse homem que foi indicado para ser presbítero na igreja é desrespeitoso com o pai dele, o pai não consegue exercer uma autoridade de pai com o seu filho, ele não está habilitado para ser presbítero na igreja. E aí ele vai mais a fundo, ele diz assim, se possui uma característica, ele chama aqui de dissolução. Dissoluto é uma pessoa, é um filho aí que tem maus costumes. E aqui provavelmente ele está se referindo aos filhos mais velhos. Filhos que são libertinos, devassos, que levam uma vida promíscua. Paulo está dizendo assim, olha, Tito, se o homem indicado por você para trabalhar junto com você na liderança da igreja tiver filhos dissolutos, libertinos, devassos, é melhor que você não ordene ele a esse cargo de oficial da igreja. Você terá muitos problemas. Então ele vai mais a fundo. O homem cujos filhos são pagãos, ele nem deveria pensar em exercer o presbiterato na igreja. Talvez por um motivo único aqui, meus irmãos. Se você precisar como líder um dia exortar, ensinar ou até mesmo disciplinar o filho de algum irmão da igreja, olha, eu vou dizer uma coisa para você, você não terá autoridade para fazer isso, por conta do exemplo que você tem na sua casa. Se você não consegue nem pastorear o seu filho, você não consegue nem educar o seu filho não professa a mesma fé que você, que autoridade você tem para querer vir ensinar e educar os filhos dos outros na igreja? Você perde a sua autoridade porque o seu filho mesmo não respeita você. Aí mais uma característica. Precisa estar acima de qualquer repreensão porque eles são dispenseiros de Deus. Paulo diz aí, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Paulo diz que como dispenseiro é alguém que é encarregado de cuidar de uma casa, de uma família, como dispenseiro de Deus agora, ou seja, esses homens a quem Tito irá agora designar e ordenar para conduzir a casa de Deus ou a igreja, eles têm que ser homens antes de guiar ou conduzir bem os seus lares. Ser homens que saibam, no mínimo, organizar a sua casa, ter uma família crente, cristã raiz. Todo mundo é crente. Perceba que há uma ênfase aí os dispenseiros de Deus, para mostrar aqui o motivo dos líderes serem irrepreensíveis. Tudo que os líderes fazem, eles não estão fazendo para serviço pelos outros, mas eles precisam fazer por causa de Deus, eles são dispenseiros de Deus. São responsáveis agora pela organização, pelo cuidado e pelo zelo das coisas de Deus. E isso faz toda a diferença. Porque prestaremos conta para quem? Para Deus. Aí em seguida ele descreve uma série de outras coisas aqui. Precisam ser aí, não podem ser arrogantes, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Essa é uma lista de qualidades indispensáveis e desejáveis aí para os oficiais da igreja. Primeiro ele diz que uma característica importante do presbítero, do líder, é que ele precisa ser humilde, humildade. E aí ele começa, ele não pode ser arrogante. E arrogante aqui é aquela pessoa que não sabe ouvir o que o outro tem para dizer. Ela é a dona da verdade. O que ela fala, ponto final, acabou e está decidido. Não é assim que funciona na igreja. Não é assim que funciona na casa de Deus. Não é assim que funciona no povo de Deus, na comunidade. É preciso ter ouvidos para ouvir o que os outros têm para dizer. Então você não pode ser arrogante. Você não pode ser irascível, irado. O trabalho pastoral do presbítero, muitas vezes, irmão, na maioria delas, vão exigir aqui, ou vai exigir da gente, controle sobre determinadas situações. E que uma pessoa que é irascível, aquela pessoa estourada, descontrolada, ela não vai conseguir cumprir com o seu papel por conta disso. Então ela não pode ser irascível, não pode ser dada ao vinho. E aqui se refere a uma pessoa que não é moderada, mas ela é dominada pelo álcool. Aqui no caso,
Nessa palavra, Paulo está se referindo exatamente sobre a questão da bebida, a pessoa que é dominada pelo vício do álcool. Mas depois, em outro momento aqui, nós vamos ver mais a fundo, contextualizando, trazendo um pouco mais para nós hoje, o que seriam essas outras coisas que podem nos intoxicar hoje e que nós, como líderes do povo de Deus, precisamos abrir mão. Tá? Ele diz aí, não pode ser nem violento. E a palavra no grego aqui se refere a uma pessoa que agride as pessoas fisicamente. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo. A pessoa que exerce um cargo de liderança, de oficial da igreja, ela não pode nem agredir as pessoas fisicamente e nem com palavras. Tem muitas pessoas que agridem as outras pessoas, irmãos, com palavras. São agressivos nas suas palavras. Fisicamente, graças a Deus, eu nunca vi nenhum líder assim. Né? Mas, às vezes, agredindo com palavras, isso às vezes é comum encontrar no nosso meio. Né? Então, aqui ele diz, nem violento. Então, sabe aquele homem que é machão? Que diz que não leva desaforo para casa? Né? Então, esse não serve para ser líder do povo de Deus. E aí, ele finaliza a primeira parte com nem cobiçoso de torpe ganância. Alguém que procura, através da sua vida, do seu viver diário, lucrar desonestamente. Ou seja, ganhar a vida, o seu dinheiro aplicando golpes, burlando a lei. Esse tipo de pessoa não está apta para exercer um cargo de presbiterato, de pastor, de diácono, de líder na igreja de Jesus. Então Paulo usa aqui esses negativos para dar uma ênfase. Ele está enfatizando o que esses homens não devem fazer. Se eles quiserem conduzir o povo de Deus por caminhos de integridade, de justiça e retidão, eles têm que viver de acordo com este padrão que está sendo estabelecido na palavra de Deus. Maturidade espiritual. Segundo ponto, conduta em santidade, verso 8. Paulo inicia esse verso de número 8 com o contraste entre essa lista de negativos apresentada aqui no verso 7. Né? E ele diz aí, antes, ou seja, que os oficiais da igreja de Jesus não devem ser de modo algum como foi apresentado anteriormente, mas eles têm de viver de uma maneira correta. A gente tem um contraste aqui com essas características positivas agora. Lembre-se, Paulo está dando ênfase, né, no que ele está falando. Para ser ainda mais enfático, ele vai caracterizar o tipo de líder que precisa ser ordenado. Para isso, ele utiliza aqui algumas virtudes agora. E que virtudes são essas? Ele começa com a primeira delas aí, que ele precisa ser hospitaleiro. O líder que Tito deveria ordenar para ajudar ele no pastoreio da igreja precisa ser alguém hospitaleiro. Por quê? Porque a responsabilidade de hospedar pessoas sempre, nessa época aqui da igreja primitiva, recaía sobre o bispo, sobre o líder da igreja, sobre o presbítero. Era a responsabilidade dele fazer isso. Então, a gente sabe, por outros textos que nós já lemos, estudos que demos aqui, que a hospitalidade é uma marca da vida cristã. Isso era requerido dos servos de Jesus Cristo. Paulo falou muito sobre a questão da hospitalidade em suas cartas. E ela nos ensina, então, a buscar um relacionamento mais íntimo com pessoas que têm necessidades básicas. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que demanda muito sacrifício dos líderes da igreja. Isso significa que para ser presbítero, a pessoa precisa ter um pouco de compaixão, se colocar na miséria do outro, no lugar do outro e poder estender a mão. Naquela época, ser hospitaleiro significava você prover teto para uma pessoa por 2 ou 3 dias. Mas não era só prover teto, você tinha que colocar o pão lá para a pessoa poder comer. Mas não era só fazer isso. Quando a pessoa fosse embora, você não deveria nem murmurar ou reclamar. E a gente sabe que hoje em dia, né, não dá para a gente ficar abrindo as portas da nossa casa e ficar recebendo qualquer pessoa, muito menos sem conhecê-la. Naquela época era algo comum. Não só naquela época, mas alguns antigos aí da igreja dizem que se voltássemos alguns 50 ou 60 anos atrás, era comum você receber um pastor, um viajante, um missionário na sua casa, sem mesmo conhecê-lo. E prover teto, alimento para ele era algo honroso. Né? Isso é ser hospitaleiro. Mas hoje em dia, o que é ser hospitaleiro? É buscar ter um relacionamento, um desejo de ajudar
pessoas em necessidades básicas. Por isso que eu defino hospitalidade da seguinte maneira: é dar espaço para as pessoas que têm necessidades na igreja e também fora dela. A igreja também faz ação social, né? Nós temos aí o exemplo com os diáconos, a ajuda que nós, como igreja, temos feito aí para ajudar outras pessoas, mas primeiro os nossos aqui, né? A nossa família da fé, mas também tem que ter espaço para ajudar, para auxiliar outras pessoas. Temos alguns trabalhos que os diáconos também fazem com moradores de rua, tá? Então, hospitalidade é isso, bom? Pois ele diz aí que tem que ser amigo do bem. E amigo do bem aqui é uma virtude interessantíssima, porque define aquele que ama fazer o bem e que busca aquilo que é bom e que beneficia o outro. É uma pessoa devota a tudo que é excelente. Isso nos leva a lembrar daquela atitude básica da vida cristã, que é a atitude de servo. É a pessoa que ama, guarda os mandamentos do Senhor, está sempre guardando os seus mandamentos, se submete a Deus, está sempre pronto a servir. E o maior exemplo de servo que nós temos é Jesus Cristo. Ele nos ensinou como nós deveríamos viver como igreja, servindo uns aos outros. Então essa é uma característica indispensável para quem quer exercer ou exerce um cargo de liderança na igreja. Em seguida, ele diz, é necessário que o presbítero, o bispo, o diácono, o pastor, seja uma pessoa sóbria. Sobriedade é tão importante para os crentes de Creta que Paulo vai utilizar aqui termos intercambiáveis, né, usar um termo pelo outro, para se referir à mesma coisa. No verso 7 ele diz aí que não pode ser dado ao vinho. E aqui ele se refere ao líder, dizendo que ele tem que ser uma pessoa sóbria. É a mesma coisa, tá? Sobriedade significa alguém que tem uma mente sã, uma capacidade de ponderar as suas considerações e avaliação da verdade. Então, em um tempo difícil em que eles estavam vivendo, por conta das heresias que estavam surgindo todo momento, por conta dos problemas que envolviam a doutrina da igreja, era necessário que eles se afastassem de tudo aquilo que intoxicava, que fazia com que eles tirassem a visão da realidade. Tudo que fizesse com que eles tirassem os seus olhos da palavra de Deus, da sã doutrina, deveria ser abandonado, deixado de lado. Então, o domínio que a bebida exercia sobre a vida deles, agora não deveria exercer mais. Tudo aquilo que intoxicava, que tirava, ou que tira aí a capacidade do líder, da pessoa, que limita ela de olhar as coisas à luz da Escritura Sagrada, deve ser abandonada. E aqui eu quero fazer um adendo, não somente a bebida, mas, porque senão eu vou falar assim, pastor, só está falando da bebida, né? Não é somente a bebida, irmãos. Tudo aquilo que tira os nossos olhos da realidade, por exemplo, contextualizando um pouco hoje, pregações que enfatizam, que priorizam o aqui e agora. Pregações hoje em dia que só falam de dinheiro, de prosperidade, e pregador coaching, e isso e aquilo. Essas coisas fazem com que a gente perca os nossos olhos da eternidade e coloque os nossos olhos somente no aqui e agora. Viva uma vida medíocre, pensando só no que a gente está vivendo aqui. Eles tinham problemas com isso lá. Então Paulo está alertando, olha, que eles sejam pessoas sóbrias, pessoas de mente sã, que tenham a capacidade aí de ponderar sobre as verdades, sobre as questões doutrinárias, que eles não percam de vista aquilo que é importante. Por isso é necessário uma mente sã. Sobriedade é algo enfatizado. E em seguida ele diz que eles precisam ser justos. E aqui diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Justiça é algo bom, é algo que é uma característica não só do líder, mas é uma característica do cristão como um todo. Uma pessoa que vive uma vida correta, justa e íntegra. Isso faz parte da nossa vida cristã. Os cretenses eram mentirosos, né? Não sei se vocês lembram, mas uma das coisas que eu disse que caracterizava o povo de Creta é que eles eram mentirosos. Os gregos cunharam um verbo, né? Cretizar, se referindo aos cretenses como um povo mentiroso. E talvez a ênfase recaia aqui sobre esse padrão que havia sido estabelecido na cultura cretense. Era um povo marcado por uma cultura que era baseada ou fundamentada na mentira.
Paulo está dizendo assim, ó, o líder que você vai levantar, ele precisa ser um líder justo. Paulo diz que aquele que exerce um cargo de liderança deve se afastar da mentira, do que é errado, e passar a fazer aquilo que é certo. Ter uma vida íntegra diante da sociedade, diante da comunidade da fé. Então, líder que mente, que pratica injustiça, que tem vida dúbia, duvidosa, que burla a lei, que procura viver de acordo com os padrões estabelecidos na cultura aí fora e não com a palavra de Deus, essa pessoa não deveria nem pensar em exercer um cargo de liderança na igreja. É necessário que o líder tenha uma vida justa. Justa é correta, aquilo que é correto, faça aquilo que é correto. Tá? Depois ele diz que é necessário que o líder seja piedoso, e aqui diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Piedoso ou santo diz respeito à nossa devoção, irmãos e irmãs. Os irmãos que fossem eleitos para cargos de liderança na igreja de Creta, precisariam aqui ser homens de oração, homens de leitura, de devoção a Deus, que separam tempo para Deus. E aqui, mais uma vez, nós somos lembrados da importância de termos uma vida de devoção com o nosso Deus, de gastarmos tempo, de separarmos tempo para orar, de colocar os joelhos no chão. Então, se você não gosta de orar, de estudar a Bíblia, de ter tempo com Deus, você nem deveria pensar em exercer um cargo de liderança na igreja, seja ele qualquer for, qualquer cargo de oficial na igreja. Ah, mas ele é bom, ele é super influente na sociedade. Ah, ele tem influência na política. Ah, ele tem dinheiro. Ah, ele é bom nisso, ele é bom aquilo. Meus irmãos, a minha questão com relação a quem é líder, ou será líder, futuros líderes na igreja, é como é a sua vida de devoção com Deus. Você lê a Bíblia? Como é o seu relacionamento com Deus? Você tem orado? Você lê a Bíblia todos os dias? O meu desejo é que você que exerce um cargo de liderança na igreja, um presbítero, diácono, um professor de escola bíblica dominical, que você lê a Bíblia inteira todos os anos. É o mínimo. Mas se você disser para mim que você já lê todo dia, você senta lá, prepara aquele cafezinho gostoso de manhã, abre a Bíblia, ora, lê, medita, eu já vou estar feliz com isso. Mas é importante que você leia a Bíblia todo ano. Tá? Você tenha tempo com Deus, que você ore, dê ouvidos para o Senhor, para aquilo que Ele tem para falar para você. Se a resposta para isso for sim, você faz, você está dentro. Agora, se você diz, não, eu não faço, eu não gosto muito, irmãos, é melhor sair. É melhor pedir para sair. Outra coisa importante, que tenha domínio de si. Paulo vai dizer para Tito aqui, é necessário que esses líderes que você vai levantar aí, lembre-se, nesse tempo perigoso, em que heresias estão surgindo, em que vocês vão ter muitas tensões na igreja, problemas na igreja, é necessário que o líder que você vai levantar, ele tenha domínio próprio, domínio de si. Por quê? Irmãos, existem certas situações que exigem aí de um pastor, de um presbítero, de um diácono, qualquer outro líder na igreja, domínio para lidar com ela. Quando nós lidamos com assuntos difíceis, como por exemplo adultério, quando lidamos com assuntos financeiros, quando lidamos com brigas e tensões, quando nós lidamos com disciplina na igreja, gente do céu, nós precisamos ter domínio. Esses temas aqui são temas que exigem do oficial da igreja um certo domínio de si para poder lidar com ele. Se você é aquela pessoa descontrolada, que na primeira palavra já quer dar no focinho do outro, você não serve para fazer isso. Você não está apto para trabalhar isso. Vai trabalhar esse seu sentimento, depois você volta e a gente conversa. O domínio de si mesmo significa alguém que possui um vigor moral para refrear esses impulsos pecaminosos que querem a todo momento, estão aflorando a nossa pele. Então você tem essa capacidade de domínio. Não quer dizer que você não fique nervoso, mas você sabe refrear. Tá? Você é uma pessoa impulsiva que não leva desaforo para casa, infelizmente você não está apto para exercer este cargo na igreja. E agora nós chegamos ao terceiro e último
ponto, que é o conhecimento da palavra de Deus aí no verso 9. Essa terceira característica para mim vai definir muita coisa. Não que as outras não sejam tão importantes assim, mas essa vai nos dar aqui ferramentas, subsídios para nós podermos aí definir com mais clareza quem são aqueles que vão nos auxiliar como oficiais da igreja. Ela é a última aqui, mas não a menos importante. Para mim é a mais importante. Não que as outras não sejam, mas eu vou explicar já. Nós vamos perceber que o presbiterato possui uma dupla função aqui no corpo de Cristo, no que diz respeito à doutrina. Para exercer um cargo de pastor, presbítero, diácono, a pessoa precisa ser dedicada na palavra de Deus. Estudiosa, leitora assídua das Escrituras Sagradas. Porque ela vai precisar edificar a igreja com ensino e vai precisar também refutar os hereges, os erros doutrinários. Então a gente chega a uma seguinte conclusão, que não haverá uma boa liderança se não houver boa doutrina. Precisa haver boa doutrina, precisa haver conhecimento da palavra de Deus. Por isso Paulo vai dizer aí que o líder precisa estar absolutamente convencido da mensagem do Evangelho. Ele diz assim, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina. Paulo deixa muito claro a Tito que o tipo de líder que ele deverá e ordenar na igreja de Creta deveria ser um líder apegado. Apegado aqui é conhecedor. Conhecedor da palavra de Deus. Deve ser alguém que se apegue ou se aplique. E aplique a uma pessoa que é dedicada. Tá? A tradição sagrada, que está em harmonia aqui com essa doutrina de Cristo, com a doutrina dos apóstolos, registrada na Bíblia. A dedicação e estudo sério da palavra de Deus é uma evidência clara de que essa pessoa pode ser empossada em cargos de liderança. Por quê? Porque sempre que existem problemas na igreja, tensões doutrinárias ou algum outro tipo de problema que necessite de sabedoria de Deus, essa pessoa sempre terá como norte a palavra de Deus para resolver, né? Ah, não, mas eu lembro de um livro de liderança lá do monge executivo que é... Não, irmão, tudo bem, isso aí pode servir numa segunda instância. Na primeira instância é a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse problema? Sobre adultério, o que a Bíblia fala? Então, tem um livro que eu estava lendo de uma cientista, de uma doutora, de uma psicóloga. Não quero saber agora disso. Você precisa ter uma palavra de sabedoria, tem que ser baseado na Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, é daqui que a gente parte. Depois essas outras coisas podem ser agregadas sim, mas a gente precisa ter um ponto de partida e essas são as Escrituras Sagradas. Por isso é necessário que o líder seja conhecedor da palavra de Deus. Ele não pode estar baseado no achismo, eu acho, eu penso, mas não assim diz o Senhor nas Escrituras. Precisa haver uma convicção de coração e de alma com relação à veracidade do Evangelho, as verdades bíblicas, fundamento dos apóstolos. Por quê? Porque essa palavra é fiel. E o que significa isso? Ela é digna de confiança, ela é fidedigna. E essa convicção da palavra precisa estar enraizada no coração e na vida do líder, na alma dele, do oficial da igreja, do futuro oficial. Se ela não estiver enraizada, você não está apto para assumir esse tipo de cargo. O que é a palavra de Deus para você? O que ela representa exatamente para a sua vida? Qual é a importância que você tem dado para ela? Isso vai definir muita coisa com relação à sua atuação nas frentes. Aí depois ele diz que o líder precisa ser capaz de estimular os crentes. Ele continua, de modo que ele tem o poder tanto para exortar pelo reto ensino. Preste atenção nisso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se os líderes que Tito fossem levantar para pastorear a igreja junto com ele, não fossem capazes de ensinar os seus irmãos na fé, de instruir os seus irmãos, visando a edificação da igreja, eles nem deveriam ser eleitos. Olha a importância de se conhecer a palavra de Deus, perscrutar a Bíblia, de ter ela não só na sua mente, mas também no seu coração. Não podemos eleger ou indicar qualquer um, tem que ser essas características, tem que estar de acordo com o padrão bíblico.
Como que a igreja de Cristo vai ser edificada se os líderes não conhecem as doutrinas básicas da sua fé? E aí Paulo vai dizer mais uma vez, continuando isso, o líder precisa ser capaz de refutar opositores, doutrinas que são contrárias àquilo que nós cremos. Por isso que ele diz aí, de modo que ele também tem o poder, não só para instruir no reto ensino os irmãos da igreja, mas ele também precisa ter esse poder, essa capacidade, para convencer os que contradizem. O oficial aqui, em especial pastores e presbíteros, precisam, por meio do seu ensino sólido, bem fundamentado na palavra de Deus, ser capazes ou ter o poder aqui de refutar não somente isso, mas também de convencer os contradizentes. Convencer, se possível, irmãos. Porque tem um pessoal que é difícil de convencer, que está errado. Mas nós precisamos ter aí uma base bem sólida, uma boa doutrina para que a gente possa bater de frente com essas heresias, com esses ensinos que são contrários às Escrituras Sagradas. O presbítero precisa ser tão conhecedor das Escrituras que ele seja capaz de convencer pela palavra de Deus os hereges, aqueles que contradizem os mandamentos do Senhor. Se possível, nós devemos levar a reconhecer os seus erros, ou pelo menos convencer os crentes, os nossos irmãos, de que esses homens, esses adversários estão errados. Tem gente que não é capaz de convencer os seus irmãos dentro da igreja. Quanto mais os hereges. Quanto mais esse pessoal que passa aí com as suas seitas e heresias nas portas de nossas casas, pregando um outro evangelho. Agora deixa eu tirar um peso aqui de alguns irmãos. E eu sei que isso é bíblico, tá? Nem todos os presbíteros ou demais líderes são capazes ou chamados para realizar essa tarefa, tá bom? De refutar e convencer hereges. Tem pessoas que têm dificuldade para debater sobre assuntos difíceis, sobre doutrinas. Eu entendo isso, mas o mínimo que se exige de cargos de liderança na igreja é que eles sejam conhecedores da nossa doutrina, ou pelo menos que estudem, que se esforcem para aprender. Quantos de vocês, líderes, presbíteros, diáconos, demais líderes na igreja, conhecem as nossas doutrinas básicas? Se não conhecem, ainda dá tempo, irmãos. Ainda dá tempo. Como que a gente faz para edificar, então, quem é e quem não é líder na igreja de Cristo? Primeiro de tudo é notar a participação da pessoa, do líder, do futuro indicado, a liderança em estudos bíblicos, curso de liderança. Com qual frequência esse irmão frequenta os cursos de liderança, de preparação, de escola bíblica dominical, qual a atenção que ele dá para esse tipo de coisa, só aí a gente já definiria muita coisa. Veja que vai afunilando, vai estreitando isso aqui. Em segundo lugar, é notar a dedicação dele no estudo da Bíblia. Quando ele fala da palavra de Deus. Ele fala, não, olha, para resolver esse problema, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Isso vai definir muita coisa. Porque a boca fala que o coração está cheio. Se está cheio da palavra de Deus, quando as pessoas vão falar, elas vão falar da palavra de Deus. Terceiro aqui é se ele conhece as doutrinas básicas da sua fé. Paulo vai dizer que é necessário que o presbítero aqui, o líder, conheça, seja apegado, seja o conhecedor da palavra de Deus, segundo a doutrina. De modo que ele tem o poder tanto para exortar no reto ensino, ensinar os seus irmãos, como para convencer os que contradizem, para refutar os hereges, para combater essas falsas doutrinas que tentam adentrar a igreja de modo furtivo. São vocês, os futuros líderes da igreja, os que já são ordenados, instituídos hoje. Vocês. E aí eu quero fazer algumas aplicações mais diretas para nós. Se nós seguirmos essas orientações feitas pelo apóstolo Paulo aqui, seguida, é claro, de muita oração, meus irmãos. Quando a gente vai escolher um líder, a gente precisa orar. Não é saber quem é que tem mais dinheiro, não é saber quem tem mais influência, quem é aquilo, aquele irmão vai me representar lá no conselho, é ele que eu vou colocar. Eu vou colocar meu filho, porque ele é tão bonzinho. Não! Não é assim que escolhe líder na igreja. Mas se nós seguirmos essas instruções do apóstolo Paulo, bem como as outras que ele dá a Timóteo, não tem como errar. Só colocar em prática. Só colocar em prática essas características. Possui maturidade espiritual?
conduta de santidade, conhece a palavra de Deus, esse pode ser um bom líder que vai conduzir o povo de Deus no caminho certo. Esse pode ser indicado para os próximos cargos de liderança. Esse pode ser indicado para ser professor na escola bíblica dominical. Ah, não gosta, não gosta muito de estudar. Irmão, nem entra para um negócio desse, que você não só vai atrapalhar. Entendido, irmãos e irmãs? Espero que a gente siga essas instruções. Aí eu quero alertar aqui liderança em geral, bem como todo o povo da nossa igreja. Todos que exercem cargos de liderança na igreja. Não estou falando só para presbítero ou diácono aqui. Qualquer cargo de liderança exige de você que você tenha maturidade espiritual, conduta em santidade e conheça a palavra de Deus. Qualquer cargo. Aos que já são líderes agora e não se encaixam nessas qualidades ou características descritas aqui, quero dizer a você que dá tempo para se encaixar. Mas, se você não gosta de estudar, não gosta de orar, por exemplo, não quer entender o que está escrito, fala, eu não preciso disso, acho que não funciona assim, irmão, pede para sair. Você só vai atrapalhar. Por favor, faça isso por Deus, por você mesmo, você só está traindo juízo sobre a sua vida. E agora eu quero alertar os próximos líderes da nossa igreja. Irmãos e irmãs, quais são as qualidades aqui que habilitam o irmão a ser um oficial da igreja de Jesus Cristo? Está escrito aqui, é só seguir. Ah, mas ele tem influência nisso. Ah, mas ele tem... Paulo não falou nada disso, isso não deve influenciar em nada nas nossas escolhas. O modelo estabelecido, o padrão estabelecido está registrado, é o que está registrado que nós vamos seguir. O que qualifica aí uma pessoa a cuidar das coisas de Deus, exercer uma liderança e cargos de oficiais na igreja, é o que a Bíblia diz. Não é o que as pessoas dizem sobre ela aí fora. Isso não deve nos influenciar em nada. E aí eu concluo fazendo mais uma vez aquela pergunta inicial. Quais devem ser as características dos líderes da igreja? Maturidade espiritual, conduta em santidade e conhecimento da palavra de Deus. Esses são os requisitos para ser um líder do povo de Deus. Se a pessoa escolhida pela igreja para liderá-la e possuir essas características ou qualidades, ele de fato será um bom líder. Ele de fato terá uma boa visão, ele vai conduzir a igreja de Deus por caminhos de integridade, justiça e retidão. Por que a igreja muitas vezes acaba perdendo o foco? Perde a visão, se perde no meio do caminho? Porque a igreja não sabe escolher os seus líderes. Acaba quebrando a cara depois. Não segue os parâmetros bíblicos. Eu e o pastor Marcelo não ficaremos aqui para sempre. Isso é fato. Então, se vocês quiserem começar a construir aí uma identidade que permaneça para sempre, independente do pastor que vai passar por aqui, por este púlpito, comece aprendendo a escolher os seus líderes. E faça isso de acordo com as Escrituras Sagradas. Faça isso. Que Deus, assim, nos abençoe e também nos ajude. Que essas instruções possam nos auxiliar durante os nossos próximos anos aqui na terra. Para que Deus abençoe a nossa igreja como comunidade da fé. Para que Deus continue sustentando como povo de Deus. E para que a gente continue sendo uma igreja missionária de fato. Uma igreja que vive em prol do Evangelho. Que vive para a glória de Deus. Mas para que isso aconteça, irmãos e irmãs, é necessário colocar em prática o que está escrito aqui. Senão, nós vamos continuar patinando. Aí sai o pastor Marcelo, sai o pastor Diego, vem o outro, e aí não se constrói uma identidade, fica para lá, para cá. Irmãos, vamos começar a construir a nossa identidade, vamos começar a lançar esses fundamentos. Eu tenho certeza que a gente só tem a crescer para a honra e para a glória de Deus. Amém. Eu quero ainda convidar você para nós entoarmos mais um cântico, um hino aqui, que é o hino de número 116 do Novo Cântico. Em seguida eu farei a oração final e impetrarei a bênção. Mais perto quero
quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Vamos orar? Ô Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos instrui. Que nós como igreja possamos cada vez mais nos apegar a ela. Sempre quando formos definir alguma coisa, em termos de estrutura, em termos de administração, em termos de avanço missionário, em termos de doutrina, que a gente sempre possa olhar para a Bíblia. Que ela seja o nosso ponto de partida e também o nosso ponto de chegada. Abençoa os líderes da nossa igreja, Pai. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas, professores de escola bíblica dominical. Sustenta-nos, Pai. Ajuda-nos, Deus, a nos aproximar cada vez mais de Ti, a fim de que a nossa igreja comece a construir uma identidade que permaneça, independente dos pastores, independente dos próximos líderes que passarão por aqui, que esses alicerces sejam bem fundamentados, lançados de acordo com o ensino e o fundamento dos apóstolos no Evangelho de Jesus Cristo. Abençoa-nos, Pai, abençoa a nossa semana. Que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo de cuidado do Senhor e que a gente continue vivendo sempre para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, receber a bênção, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, tenham uma ótima semana. Nós vamos dar continuidade a essas exposições na carta de Tito, de Paulo a Tito. Eu espero que ela traga um crescimento para a nossa vida, um amadurecimento na fé e que a gente continue crescendo aí e se estruturando como igreja, criando uma identidade para a honra e para a glória de Deus. E continuemos a ser de fato uma igreja missionária que vive para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma boa semana, que Deus abençoe a todos.